O milionário fica chocado ao ver a empregada, que se parece exatamente com sua falecida namorada, usando um colar. O sol da manhã banhava os imponentes portões da mansão Mendes com uma luz dourada, prometendo um dia cheio de possibilidades. Beatriz Oliveira, uma jovem de 22 anos, cabelos castanhos ondulados e olhos cor-de-mel, respirou fundo, ajustando nervosamente a alça da bolsa no ombro. Seu coração batia acelerado, misturando ansiedade e expectativa, enquanto ela se preparava para iniciar seu primeiro dia de trabalho como empregada na luxuosa residência. A mansão, um majestoso edifício de arquitetura neoclássica, erguia-se imponente diante dela, suas janelas altas refletindo o céu azul de São Paulo. Os jardins meticulosamente cuidados que circundavam a propriedade pareciam saídos de um conto de fadas, com rosas de todas as cores e fontes de mármore que borbulhavam suavemente. Beatriz apertou o botão do interfone, sua voz tremendo ligeiramente ao se identificar. Segundos depois, os portões se abriram com um zumbido elétrico, convidando-a a entrar. Ela caminhou pelo caminho de pedras, absorvendo cada detalhe do ambiente que seria seu novo local de trabalho. Ao se aproximar da entrada principal, a porta se abriu, revelando uma mulher de meia idade com um sorriso caloroso. Bem-vinda, Beatriz. Eu sou Dona Clara, a governanta. Entre, por favor. Beatriz retribuiu o sorriso, sentindo-se um pouco mais relaxada com a recepção amigável. Ela seguiu Dona Clara para dentro da mansão, seus olhos se arregalando diante da opulência do interior. Lustres de cristal pendiam de tetos altos, obras de arte adornavam as paredes, e móveis antigos cuidadosamente preservados preenchiam os espaços. O Sr. Mendes está em uma reunião no momento, mas pediu que eu lhe mostrasse a casa e explicasse suas tarefas, disse Dona Clara, guiando Beatriz através de um corredor largo. Enquanto percorriam a mansão, Beatriz absorvia cada detalhe, desde a imponente biblioteca com prateleiras que iam do chão ao teto até a cozinha ultramoderna, equipada com os eletrodomésticos mais avançados. Dona Clara explicava pacientemente as responsabilidades de Beatriz, que incluíam a limpeza de áreas específicas da casa, auxílio na organização de eventos e, ocasionalmente, servir refeições quando houvesse convidados. E aqui está o quarto principal, disse Dona Clara, parando diante de uma porta de carvalho entalhada. O Sr. Mendes é muito reservado quanto a este espaço, então você só entrará aqui quando ele solicitar especificamente. Beatriz assentiu, fazendo uma nota mental. Ao longo do tour, ela não pôde deixar de notar a ausência de fotos de família ou qualquer toque pessoal na decoração. A mansão, apesar de sua beleza, parecia estranhamente fria e impessoal. Quando retornaram ao hall de entrada, a porta principal se abriu e Beatriz viu pela primeira vez o homem que seria seu empregador. Ricardo Mendes era uma figura imponente, com seus 45 anos bem vividos, evidentes em cada traço de seu rosto. Cabelos grisalhos nas têmporas adicionavam um ar de distinção, enquanto seus olhos verdes penetrantes pareciam capazes de ler a alma de qualquer um. Ricardo parou abruptamente ao ver Beatriz, seus olhos se arregalando por um momento antes de se estreitarem em uma expressão de curiosidade intensa. Você deve ser a nova empregada, ele disse, sua voz profunda ecoando pelo hall. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha, sem entender por que a intensidade do olhar de Ricardo a afetava tanto. Sim, senhor. Sou Beatriz Oliveira. É um prazer conhecê-lo. Ricardo continuou a observá-la por mais alguns segundos antes de assentir brevemente. Bem-vinda à mansão Mendes, Beatriz. Espero que você se adapte bem aqui. Com isso, ele se virou e subiu as escadas, deixando Beatriz com uma sensação estranha de déjà-vu que ela não conseguia explicar. Dona Clara pigarreou suavemente, trazendo Beatriz de volta à realidade. Bem, querida, acho que já vimos tudo. Que tal começarmos com suas tarefas? Beatriz concordou, ansiosa para mergulhar no trabalho e afastar a sensação inquietante que o encontro com Ricardo havia deixado. Enquanto seguia Dona Clara para iniciar suas atividades, ela não pôde deixar de notar o colar em forma de lua que carregava, um presente de sua mãe que sempre lhe trouxera conforto.
Sem saber, aquele pequeno objeto seria o catalisador de eventos que mudariam sua vida para sempre. As semanas seguintes passaram em um borrão de novas rotinas e descobertas para Beatriz. Ela se adaptou rapidamente às suas responsabilidades, impressionando Dona Clara com sua eficiência e atenção aos detalhes. A mansão, que inicialmente parecia um labirinto intimidador, tornou-se gradualmente familiar. No entanto, havia algo que continuava a intrigar Beatriz: o comportamento de Ricardo Mendes. Ela frequentemente o pegava observando-a com uma expressão que misturava curiosidade e algo que parecia quase dor. Essas interações breves e estranhas deixavam Beatriz confusa e, por alguma razão inexplicável, com o coração acelerado. Uma tarde, enquanto Beatriz limpava a biblioteca, Ricardo entrou inesperadamente. Ele parou na porta, seus olhos fixos nela, com uma intensidade que fez Beatriz congelar no lugar. "Perdoe-me, Sr. Mendes", ela disse rapidamente, recompondo-se. "Eu já estava de saída." "Não", Ricardo respondeu, sua voz suave, mas firme. "Por favor, fique. Eu gostaria de conversar com você, se não se importar." Beatriz assentiu, sentindo-se subitamente nervosa. Ricardo caminhou até uma das poltronas de couro, gesticulando para que ela se sentasse na outra. "Beatriz", ele começou, seus olhos nunca deixando os dela, "há algo sobre você que me intriga desde o momento em que a vi. Você lembra muito alguém que conheci há muito tempo." O coração de Beatriz acelerou. "Eu lembro, senhor." Ricardo assentiu lentamente. "Sim, uma mulher que significou muito para mim. Seu nome era Mariana." Beatriz sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Mariana era o nome de sua mãe. O que aconteceu com ela?" Beatriz perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Os olhos de Ricardo se encheram de uma tristeza profunda. "Ela morreu, ou pelo menos foi o que me disseram, há mais de 20 anos. Beatriz lutou para manter a compostura, sua mente girando com as implicações do que estava ouvindo. Ela inconscientemente tocou o colar de lua em seu pescoço, um gesto que não passou despercebido por Ricardo. Os olhos dele se arregalaram ao ver o colar. "Esse colar", ele disse, sua voz trêmula. "Onde você o conseguiu?" "Foi um presente da minha mãe", Beatriz respondeu, sentindo como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Ricardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Quando ele se virou, seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. "Beatriz, quantos anos você tem?" 22, ela respondeu, sua voz mal audível. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo fechou os olhos, respirando fundo antes de falar novamente. "Beatriz, há algo que precisamos investigar. Algo que pode mudar nossas vidas para sempre." E assim, naquela tarde ensolarada na biblioteca da mansão Mendes, Beatriz sentiu que estava prestes a embarcar em uma jornada que revelaria segredos há muito enterrados e redesenharia os contornos de sua própria identidade. Os dias que se seguiram à conversa na biblioteca foram um turbilhão de emoções para Beatriz. Ela continuava suas tarefas na mansão, mas sua mente estava constantemente repleta de perguntas sem respostas. Ricardo, por sua vez, parecia estar em uma missão silenciosa, frequentemente trancado em seu escritório, fazendo ligações em voz baixa e examinando documentos antigos. Uma semana depois, numa tarde de domingo, Ricardo chamou Beatriz ao seu escritório. Quando ela entrou, notou imediatamente a mudança na atmosfera do cômodo. Papéis estavam espalhados sobre a mesa de mogno e Ricardo tinha olheiras profundas, evidência de noites mal dormidas. "Beatriz", ele começou, sua voz carregada de emoção. "Eu passei os últimos dias investigando, e o que descobri, bem, é algo que vai mudar tudo." Ele fez uma pausa como se estivesse reunindo coragem antes de continuar. "Eu acredito que você é minha filha." As palavras atingiram Beatriz como um raio. Ela sentiu suas pernas fraquejarem e teve que se apoiar na cadeira mais próxima. Como isso é possível?" Ela conseguiu balbuciar. Ricardo suspirou profundamente. "Há 23 anos eu estava apaixonado por uma mulher chamada Mariana. Nós éramos jovens, cheios de sonhos. Mas um dia, de repente, ela desapareceu.
Semanas depois, recebi a notícia de que ela havia morrido em um acidente. Ele fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu nunca soube que ela estava grávida. Beatriz, sua mãe, ela está viva, não está? Beatriz assentiu lentamente, ainda em choque. Sim, ela está. Mas ela nunca mencionou você. Ela me disse que meu pai havia morrido antes de eu nascer. Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando processar a informação. Há tantas perguntas, tantos anos perdidos. Beatriz, eu sei que isso é um choque para você, mas eu gostaria de fazer um teste de DNA, para termos certeza. Beatriz concordou silenciosamente. Sua cabeça girava com as implicações de tudo o que estava ouvindo. Se isso fosse verdade, significava que toda a sua vida havia sido construída sobre uma mentira. Por que sua mãe teria escondido isso dela? Por que fingir que Ricardo estava morto? Nos dias que se seguiram, Beatriz se viu em um limbo emocional. Ela continuava suas tarefas na mansão, mas cada olhar trocado com Ricardo estava carregado de um novo significado. Quando os resultados do teste de DNA finalmente chegaram, confirmando o que Ricardo já suspeitava, foi como se um terremoto emocional abalasse os alicerces da vida de Beatriz. Eu sempre senti que havia algo faltando em minha vida, Ricardo confessou a ela uma noite, enquanto estavam sentados na varanda da mansão, observando o pôr do sol. Agora eu sei o que era. Era você, Beatriz, minha filha. Beatriz sentiu lágrimas quentes escorrendo por suas bochechas. Eu tenho tantas perguntas, ela disse, sua voz embargada. Por que minha mãe escondeu isso de nós? Por que ela fingiu sua morte? Ricardo balançou a cabeça lentamente. Eu não sei, querida, mas prometo a você que vamos descobrir juntos. Foi nesse momento que Beatriz tomou uma decisão. Precisamos ir até minha cidade natal. Precisamos falar com minha mãe. Ricardo concordou imediatamente. Sim, vamos. É hora de desenterrar a verdade. Não importa quão dolorosa ela possa ser. Enquanto faziam os preparativos para a viagem, Beatriz não pôde deixar de refletir sobre como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. De uma simples empregada, ela agora se via como a herdeira de uma fortuna, filha de um homem que mal conhecia, mas que já demonstrava um amor incondicional por ela. A viagem para a pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde Beatriz cresceu, foi silenciosa e tensa. Ricardo dirigia, seus olhos fixos na estrada, enquanto Beatriz observava a paisagem mudar pela janela, seu coração batendo cada vez mais rápido à medida que se aproximavam de seu destino. Quando finalmente chegaram à modesta casa de 2 andares, onde Beatriz havia passado sua infância, ela sentiu como se estivesse prestes a despertar de um sonho longo e confuso. Mariana abriu a porta, seu sorriso caloroso de boas-vindas congelando no rosto ao ver Ricardo ao lado de sua filha. Seu rosto empalideceu e ela se apoiou no batente da porta para não cair. Ricardo, ela sussurrou, sua voz mal audível. Como tu? Olá, Mariana. Ricardo respondeu, sua voz uma mistura de emoções. Raiva, tristeza, amor. Acho que temos muito o que conversar. A história ainda não acabou, mas se você assistiu até aqui, é porque está gostando. Então, por favor, considere se inscrever no canal e comente onde você mora, voltando à história. Mariana olhou de Ricardo para Beatriz, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Entrem, ela disse finalmente, sua voz trêmula. Vocês merecem explicações. Enquanto entravam na sala simples, mas aconchegante, Beatriz sentiu o peso de 2 décadas de segredos pairando sobre eles. Ela sabia que as próximas horas mudariam sua vida para sempre, revelando verdades há muito enterradas e talvez oferecendo uma chance de cura para feridas que nem sabia que existiam. O silêncio na pequena sala de estar era quase palpável. Mariana sentou-se em uma poltrona gasta, suas mãos tremendo levemente, enquanto olhava para Ricardo e Beatriz, que ocupavam o sofá à sua frente. O tic-tac do velho relógio de parede parecia ensurdecedor no silêncio tenso que preenchia a sala. Eu nem sei por onde começar, Mariana disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Ricardo inclinou-se para a frente, seus olhos fixos em Mariana. Que tal pelo começo? Por que você fingiu sua morte, Mariana? Por que me afastou da minha filha por todos esses anos?
Beatriz observava sua mãe com uma mistura de confusão e mágoa. Mãe, por favor, precisamos entender. Mariana respirou fundo, fechando os olhos por um momento antes de começar sua história. Tudo começou há 23 anos, quando descobri que estava grávida. Eu estava tão feliz, tão ansiosa para contar a você, Ricardo, mas antes que pudesse fazê-lo, meu pai, Antônio, interceptou uma de suas cartas. Ela fez uma pausa, lembrando-se daquele dia fatídico. Meu pai sempre foi um homem controlador, obsessivo com status social. Quando ele descobriu sobre a gravidez, ficou furioso. Ele achava que você, Ricardo, um jovem empresário ainda construindo seu império, não seria capaz de nos dar a vida que ele achava que merecíamos. Ricardo franziu o senho, a raiva evidente em sua voz. E isso dava a ele o direito de decidir por nós. Mariana balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Não, claro que não. Mas meu pai, ele era implacável. Ele ameaçou destruir sua carreira, Ricardo. Disse que usaria seus contatos para arruinar seus negócios se eu não concordasse em desaparecer. Beatriz sentia seu coração apertado enquanto ouvia a história de sua mãe. Mas por que fingir sua morte? Por que não apenas ir embora? Mariana olhou para sua filha, o remorso evidente em seus olhos. Meu pai achou que se Ricardo acreditasse que eu estava morta, ele seguiria em frente, não nos procuraria. E eu estava assustada, confusa, grávida e sem saber o que fazer. Acabei cedendo às manipulações do meu pai. Ricardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Quando se virou, seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Você não confiou em mim o suficiente para me contar a verdade? Para lutarmos juntos contra seu pai? Mariana soluçou. Eu era jovem e tola, Ricardo. Achei que estava protegendo você e nossa filha. Só percebi o erro que cometi quando já era tarde demais. Beatriz, sentindo o peso das revelações, perguntou com voz trêmula. E depois que eu nasci, por que não procurou Ricardo então? Mariana enxugou as lágrimas com as costas da mão. A vergonha, o medo, eles me paralisaram. E com o tempo, a mentira cresceu tanto que eu não sabia mais como desfazê-la. Então criei você o melhor que pude, Beatriz, tentando compensar a ausência de seu pai com todo o amor que eu tinha. Ricardo voltou a sentar-se, sua expressão uma mistura de dor e compaixão. E seu pai, Mariana? Onde ele está agora? Mariana baixou os olhos. Papai, ele mora aqui na cidade ainda. Está doente agora, acamado. Os últimos anos não foram fáceis para ele. O peso do que fez, acho que isso o consumiu por dentro. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, enquanto todos processavam as revelações. Beatriz olhava de sua mãe para Ricardo, tentando conciliar essa nova realidade com tudo o que acreditava saber sobre sua vida. Finalmente, Ricardo falou, sua voz carregada de emoção. Mariana, o que seu pai fez? O que vocês fizeram? Me roubou anos preciosos com minha filha. Anos que nunca poderei recuperar. Mariana assentiu, incapaz de conter as lágrimas. Eu sei, Ricardo, e passarei o resto da minha vida me arrependendo e tentando consertar isso se vocês me permitirem. Beatriz, sentindo o peso do momento, levantou-se e caminhou até sua mãe, segurando suas mãos. Mãe, eu não entendo completamente ainda, mas sei que você me ama e sei que fez o que achou melhor na época. Ricardo observou a interação entre mãe e filha, seu coração se enchendo de uma mistura complexa de emoções. Ele se aproximou colocando uma mão no ombro de Beatriz. Não podemos mudar o passado, ele disse suavemente, mas talvez possamos construir um futuro juntos, todos nós. Mariana olhou para Ricardo, esperança brilhando em seus olhos. Você realmente acha que isso é possível? Depois de tudo, Ricardo respirou fundo. Não será fácil. Há muita mágoa, muita dor. Mas por Beatriz, por nossa filha, acho que vale a pena tentar. Beatriz sentiu uma onda de emoção a envolver. Ali, naquela pequena sala, estava sua família, quebrada, imperfeita, mas finalmente completa. E pela primeira vez em sua vida,
Ela sentiu que realmente pertencia a algum lugar. Eu quero isso, ela disse olhando de sua mãe para seu pai recém-descoberto. Quero que sejamos uma família. Mariana e Ricardo trocaram um olhar, anos de amor perdido e possibilidades não realizadas passando entre eles. Então vamos tentar, Ricardo disse finalmente. Um dia de cada vez. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado através da janela, os três permaneceram juntos, unidos pelo amor, pelo perdão e pela promessa de um novo começo. A jornada à frente seria difícil, cheia de conversas dolorosas e ajustes, mas naquele momento havia esperança. Esperança de que os segredos do passado pudessem dar lugar a um futuro cheio de amor e compreensão. Os dias que se seguiram à revelação foram uma montanha-russa emocional para todos os envolvidos. Beatriz oscilava entre a alegria de ter finalmente conhecido seu pai e a confusão sobre como se sentir em relação à sua mãe. Ricardo, por sua vez, lutava para equilibrar anos de mágoa com o desejo ardente de construir um relacionamento com sua filha recém-descoberta. Mariana observava tudo com um misto de alívio, por finalmente ter contado a verdade e ansiedade sobre o futuro incerto que os aguardava. A tensão no ar era palpável, mas havia também um senso de possibilidade, uma chance de curar feridas antigas e formar novos laços. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim da pequena casa de Mariana, Ricardo finalmente expressou o pensamento que vinha martelando em sua mente. Beatriz, ele começou hesitante. Eu sei que isso pode parecer precipitado, mas eu gostaria que você e sua mãe viessem morar na mansão comigo. Beatriz parou surpresa com a proposta. Morar com você? Na mansão? Ricardo assentiu, seus olhos cheios de esperança. Sim, sei que é uma grande mudança, mas penso que poderia nos dar a chance de realmente nos conhecermos, de sermos uma família. Beatriz olhou para sua mãe, que estava a alguns passos atrás, dando-lhes espaço para conversar. E você, mãe, o que acha disso? Mariana se aproximou, um sorriso triste em seus lábios. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para você, querida, para conhecer seu pai, para ter a vida que sempre mereceu. Mas e você? Beatriz insistiu, notando a hesitação em sua voz. Mariana trocou um olhar com Ricardo, antes de responder. Eu não sei se tenho o direito de aceitar tal oferta, depois de tudo o que fiz. Ricardo surpreendeu ambas ao estender a mão para Mariana. Mariana, eu sei que ainda temos muito o que resolver entre nós, mas você é a mãe da minha filha. E apesar de tudo, você a criou maravilhosamente bem. Gostaria que você viesse também. Lágrimas brilharam nos olhos de Mariana. Ricardo, eu não sei o que dizer. Diga sim. Beatriz interveio segurando as mãos de ambos. Vamos tentar juntos. Após um momento de silêncio carregado de emoção, Mariana assentiu lentamente. Está bem. Vamos tentar. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. Empacotar uma vida inteira, despedir-se de vizinhos e amigos, preparar-se para uma nova realidade. Para Beatriz, era surreal ver o quarto que ocupava como empregada ser transformado em seu próprio espaço pessoal, decorado com suas coisas e memórias de infância. A adaptação não foi fácil. Havia momentos de tensão, conversas difíceis e lágrimas derramadas. Ricardo e Mariana tinham que navegar por anos de sentimentos não resolvidos, enquanto Beatriz tentava encontrar seu lugar nessa nova dinâmica familiar. Uma noite, cerca de um mês após a mudança, Beatriz encontrou Ricardo em seu escritório, olhando pensativamente para uma velha fotografia. Pai? Ela chamou suavemente, ainda se acostumando com a palavra. Ricardo olhou para cima, um sorriso se formando em seu rosto. Oi, querida, entre. Beatriz se aproximou curiosa sobre a foto que ele segurava. Era uma imagem de Ricardo e Mariana, jovens e sorridentes, claramente apaixonados. Vocês pareciam tão felizes, Beatriz comentou. Ricardo assentiu, uma mistura de nostalgia e tristeza em seus olhos. Nós éramos. Seu avô, ele não entendeu o que tínhamos. Beatriz hesitou antes de fazer a pergunta que estava em sua mente há semanas. Pai, você acha que ainda há uma chance para você e a mamãe?
Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei, Beatriz. Há muito amor ali ainda, mas também há muita dor, muita confiança quebrada. Mas vocês estão tentando, não estão? Beatriz insistiu, esperança em sua voz. Ricardo sorriu suavemente. Sim, estamos tentando. Por você, principalmente. Mas também por nós mesmos, eu acho. Naquele momento, Mariana apareceu na porta do escritório. Desculpem, não quis interromper, ela disse, começando a se afastar. Não fique, Ricardo disse, surpreendendo a si mesmo e as duas mulheres. Na verdade, eu estava pensando, talvez pudéssemos jantar fora esta noite, só nós três. O rosto de Beatriz se iluminou com um sorriso radiante. Isso seria maravilhoso. Mariana hesitou por um momento antes de concordar com um sorriso tímido. Eu gostaria muito disso. Enquanto se preparavam para sair, Beatriz não pôde deixar de sentir uma onda de esperança. Era um pequeno passo, mas significativo. Sua família, por tanto tempo fragmentada, estava lentamente se unindo novamente. O jantar foi uma mistura de momentos desajeitados e risadas genuínas. Histórias foram compartilhadas, memórias revividas e novas conexões formadas. E quando Ricardo estendeu a mão sobre a mesa para segurar a de Mariana, Beatriz sentiu seu coração se encher de alegria. Talvez, pensou ela, observando seus pais trocarem um olhar carregado de emoção, o amor pudesse realmente superar tudo. Talvez, com tempo, paciência e perdão, eles pudessem realmente se tornar a família que sempre deveriam ter sido. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a vida na mansão Mendes encontrava um novo ritmo. Beatriz, Ricardo e Mariana estavam lentamente aprendendo a navegar em sua nova dinâmica familiar. Havia momentos de alegria genuína, intercalados com períodos de ajuste e, ocasionalmente, tensão. Uma manhã de sábado, enquanto tomavam café da manhã no terraço com vista para os jardins exuberantes, Beatriz notou uma sombra passar pelo rosto de sua mãe. "Mãe, está tudo bem?" perguntou preocupada. Mariana forçou um sorriso, mas seus olhos traíam sua inquietação. "Sim, querida, só estou pensando em seu avô." Ricardo, que estava lendo o jornal, baixou-o lentamente, sua expressão se tornando séria. "Antônio? O que há com ele?" Mariana suspirou, colocando sua xícara de chá na mesa. "Recebi uma ligação ontem à noite. Ele não está bem. Os médicos, eles dizem que ele não tem muito tempo." Um silêncio pesado caiu sobre o terraço. Beatriz olhou de sua mãe para seu pai, incerta sobre como reagir. Ela mal conhecia seu avô, tendo crescido ouvindo apenas vagas menções a ele. Ricardo quebrou o silêncio, sua voz controlada, mas com uma pitada de amargura. "E o que você quer fazer sobre isso, Mariana?" Mariana encontrou os olhos de Ricardo, uma súplica silenciosa em seu olhar. "Eu sei que é pedir muito depois de tudo o que ele fez, mas ele é meu pai. E o avô de Beatriz. Eu gostaria de vê-lo, de dar a Beatriz a chance de conhecê-lo antes que seja tarde demais." Beatriz sentiu seu coração apertar. O homem que ela nunca realmente conhecera, o arquiteto de tanto sofrimento em sua família, estava morrendo. E ainda assim, era seu avô. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando com emoções conflitantes. Finalmente ele falou, sua voz suave, mas firme. "Se é isso que vocês querem, não vou impedir, mas não posso prometer que irei junto. Antônio, ele roubou anos preciosos de mim, de nós." Mariana assentiu, compreendendo a dor em suas palavras. "Eu entendo, Ricardo, e agradeço sua compreensão." Beatriz, sentindo o peso do momento, decidiu intervir. "Eu gostaria de ir," ela disse, surpreendendo a ambos. "Quero conhecer meu avô, entender por que ele fez o que fez." Ricardo olhou para sua filha, um misto de orgulho e preocupação em seus olhos. "Tem certeza, querida? Não quero que se machuque." Beatriz sorriu suavemente. "Tenho. Acho que é importante para todos nós, para termos um encerramento." Nos dias que se seguiram, os preparativos para a viagem foram feitos. A tensão era palpável na mansão, com Ricardo alternando entre momentos de compreensão e outros de clara frustração. Na véspera da partida, ele surpreendeu a todos anunciando que iria junto. "Não posso prometer que serei cordial,
ele disse a Mariana em particular. Mas você está certa. Beatriz merece conhecer todas as partes de sua história, mesmo as mais dolorosas. A viagem de volta à pequena cidade interiorana foi silenciosa, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram à casa modesta onde Antônio estava sendo cuidado, Beatriz sentiu seu coração acelerar. Ao entrarem no quarto mal iluminado, a fragilidade de Antônio foi imediatamente aparente. O homem que uma vez fora tão poderoso e controlador, agora parecia pequeno e frágil em sua cama de hospital improvisada. Seus olhos se abriram lentamente ao ouvir os passos, e uma mistura de emoções cruzou seu rosto enrugado quando viu quem havia chegado. Mariana, ele sussurrou sua voz fraca. E não pode ser. Beatriz. Beatriz se aproximou da cama, sentindo uma estranha mistura de compaixão e ressentimento. Olá, vovô, ela disse suavemente. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas. Você é tão parecida com sua mãe, ele murmurou. Então, seu olhar se fixou em Ricardo, que permanecia à porta, tenso. E Ricardo, você veio. Ricardo deu um passo à frente, sua expressão uma máscara de controle. Vim por Beatriz e Mariana. Antônio fechou os olhos por um momento como se reunisse forças. Quando os reabriu, havia uma profunda tristeza neles. Eu sei que nada do que eu disser pode consertar o que fiz. Ele começou, sua voz trêmula. Mas preciso que saibam, que entendam. Eu pensei que estava protegendo minha filha, minha neta. Ricardo deu um passo à frente, a raiva evidente em sua voz contida. Protegendo-as? Separando uma família? Mentindo para todos nós por anos? Antônio balançou a cabeça fracamente. Eu estava errado. Tão terrivelmente errado. O medo, o orgulho, eles me cegaram. E passei cada dia desde então me arrependendo. Mariana se aproximou da cama segurando a mão do pai. Por que, pai? Por que não nos contou a verdade depois? Antônio tossiu, sua respiração laboriosa. Vergonha, medo. A mentira cresceu tanto que não sabia mais como desfazê-la. E então era tarde demais. Beatriz, sentindo a intensidade do momento, deu um passo à frente. Vovô, eu não o conheço. Não sei se posso perdoar completamente o que fez. Mas estou aqui agora. Estamos todos aqui. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas novamente. Minha querida neta, você tem o coração de sua mãe e a força de seu pai. Ele olhou para Ricardo. Ricardo, sei que não tenho o direito de pedir seu perdão, mas preciso que saiba. Mariana nunca deixou de te amar, e eu sinto muito, mais do que palavras podem expressar. Ricardo permaneceu em silêncio por um longo momento, o conflito evidente em seu rosto. Finalmente ele falou, sua voz rouca de emoção contida. Antônio, o que você fez custou-nos anos que nunca poderemos recuperar. Mas estar aqui, ver você assim, não posso dizer que o perdoo completamente, mas entendo que você também sofreu com suas escolhas. O alívio no rosto de Antônio era palpável. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por virem, por me darem esta chance de vê-los, todos vocês juntos. Enquanto a tarde avançava, histórias foram compartilhadas, lágrimas derramadas, e lentamente, uma compreensão mais profunda começou a se formar entre todos. Não era perdão completo, nem aceitação total, mas era um começo. Quando finalmente deixaram o quarto de Antônio, horas depois, havia um sentimento de que algo havia mudado. Uma página havia sido virada, permitindo que um novo capítulo começasse. Na viagem de volta à mansão, o silêncio no carro era diferente. Não era mais carregado de tensão, mas de reflexão. Beatriz, sentada no banco de trás, observava seus pais na frente. Em um momento, viu Ricardo estender a mão e segurar gentilmente a de Mariana. Foi então que Beatriz percebeu. Às vezes, o perdão não vem em grandes gestos dramáticos. Às vezes, ele vem em pequenos momentos de compreensão, em mãos dadas e silêncios compartilhados. E talvez, apenas talvez, esse fosse o começo de algo verdadeiramente novo para sua família recém-reunida. Nos meses que se seguiram à visita a Antônio, uma mudança sutil, mas significativa,
começou a se manifestar na dinâmica da família Mendes. O peso dos segredos guardados por tanto tempo parecia ter sido aliviado, permitindo que todos respirassem um pouco mais livremente. Beatriz, agora mais confortável em seu papel de filha de Ricardo e herdeira da fortuna Mendes, começou a se envolver mais nos negócios da família. Ricardo, vendo o interesse e a aptidão natural de sua filha, começou a orientá-la, compartilhando os segredos de seu sucesso empresarial. Uma tarde, enquanto revisavam alguns contratos no escritório de Ricardo, Beatriz notou um brilho de orgulho nos olhos de seu pai. "O que foi?" ela perguntou curiosa. Ricardo sorriu, balançando a cabeça levemente. "Nada. É só que você me lembra muito de mim quando eu tinha sua idade, cheia de ideias, de ambição." Beatriz sentiu seu coração se aquecer com o elogio. "Obrigada, pai. Isso significa muito para mim." Ricardo hesitou por um momento antes de continuar. "Sabe, Beatriz, eu estava pensando, talvez esteja na hora de você assumir um papel mais ativo na empresa. O que acha de se tornar minha assistente executiva?" Os olhos de Beatriz se arregalaram com a surpresa. "Sério? Você acha que estou pronta?" Ricardo assentiu, confiante. "Mais do que pronta. Você tem um talento natural para os negócios, Beatriz. E, além disso, quero compensar o tempo perdido. Quero te ensinar tudo o que sei." Lágrimas de felicidade brilharam nos olhos de Beatriz, enquanto ela abraçava seu pai. "Obrigada, pai. Eu não vou te decepcionar." Enquanto isso, Mariana encontrava seu próprio lugar na mansão. Inicialmente hesitante em fazer mudanças, ela gradualmente começou a adicionar seu toque pessoal à decoração, transformando a casa fria e impessoal em um lar acolhedor. Uma noite, Ricardo a encontrou reorganizando algumas fotos na sala de estar. Entre elas, estava a antiga fotografia deles dois, jovens e apaixonados, que ele costumava manter escondida em seu escritório. "Achei que seria bom termos algumas lembranças felizes por aqui", Mariana explicou, notando o olhar surpreso de Ricardo. Ricardo se aproximou, pegando a foto. Um sorriso nostálgico se formou em seus lábios. "Éramos tão jovens", ele murmurou. Mariana assentiu, seus olhos se encontrando com os de Ricardo, e tão apaixonados. Por um momento, o tempo pareceu parar. A tensão entre eles, que vinha diminuindo gradualmente nos últimos meses, de repente parecia quase palpável. Ricardo deu um passo à frente, sua voz baixa e intensa. "Mariana, eu..." Mas antes que pudesse continuar, Beatriz entrou na sala, animada para compartilhar as novidades sobre seu novo cargo na empresa. O momento se quebrou, mas algo havia mudado. Uma centelha havia sido reacendida. Nas semanas que se seguiram, Beatriz notou uma mudança sutil na interação entre seus pais. Havia mais sorrisos compartilhados, toques casuais que duravam um pouco mais do que o necessário, olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Uma noite, durante o jantar, Ricardo limpou a garganta, parecendo nervoso. Eu gostaria de fazer um anúncio", ele começou. Beatriz e Mariana olharam para ele, curiosas. "Mariana", ele continuou virando-se para ela, "nós passamos por muita coisa. Perdemos tanto tempo. Mas estes últimos meses, bem, eles me fizeram perceber algo." Mariana prendeu a respiração, seus olhos fixos em Ricardo. "Eu nunca deixei de te amar", Ricardo confessou, sua voz embargada de emoção. "E se você estiver disposta, eu gostaria de tentar novamente, propriamente desta vez." Lágrimas brilharam nos olhos de Mariana. "Oh, Ricardo, eu também nunca deixei de te amar." Beatriz observava a cena, seu coração transbordando de felicidade. Quando seus pais se beijaram pela primeira vez em mais de 2 décadas, ela não pôde conter um soluço de alegria. Ricardo e Mariana se viraram para sua filha, sorrisos radiantes em seus rostos. "Vem aqui", Ricardo chamou, estendendo o braço. Beatriz não hesitou, juntando-se ao abraço familiar. Ali, envolta nos braços de seus pais, ela sentiu que finalmente estava completa. A família que ela sempre sonhou, mas nunca soube que poderia ter, estava finalmente unida. Nos meses que se seguiram,
A mansão Mendes foi palco de uma transformação. O que antes era uma casa fria e impessoal, tornou-se um lar cheio de amor e risadas. Ricardo e Mariana redescobriram seu amor, desta vez mais forte e maduro. Beatriz floresceu em seu novo papel na empresa, trazendo ideias frescas e inovadoras que impressionaram até mesmo os executivos mais céticos. E em uma noite estrelada, exatamente 1 ano após a revelação que mudou suas vidas, Ricardo surpreendeu a todos com um pedido especial. Ajoelhando-se diante de Mariana no jardim da mansão, com Beatriz como testemunha emocionada, ele apresentou um anel. Mariana, ele começou, sua voz tremendo levemente. 23 anos atrás eu perdi a chance de fazer isso. Mas o destino nos deu uma segunda chance. Você me daria a honra de se casar comigo? De fazermos oficial o que sempre deveria ter sido? Com lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto, Mariana respondeu com um sim emocionado. Enquanto seus pais se abraçavam, Beatriz sentiu uma onda de gratidão a inundar. Sua jornada havia sido longa e, por vezes, dolorosa. Mas ali, naquele momento perfeito, ela sabia que cada desafio, cada lágrima derramada, havia valido a pena. A lua cheia brilhava no céu, lembrando Beatriz do colar que sua mãe lhe dera tantos anos atrás. Aquele símbolo de amor e conexão que, sem que ela soubesse, havia sido a chave para reunir sua família. O futuro se abria diante deles, cheio de promessas e possibilidades. E Beatriz sabia que, não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos, como uma família, como sempre deveria ter sido. Os meses que antecederam o casamento de Ricardo e Mariana foram um turbilhão de atividades. A mansão Mendes, antes um símbolo de solidão e segredos, agora zumbia com a energia de uma família reunida e os preparativos para a celebração do amor reencontrado. Beatriz mergulhou de cabeça nos preparativos, determinada a tornar o dia especial para seus pais. Entre reuniões na empresa e escolhas de flores e decorações, ela mal tinha tempo para respirar. Mas cada momento de cansaço era recompensado pelos sorrisos radiantes de Ricardo e Mariana. Uma tarde, enquanto Beatriz revisava alguns detalhes do casamento com a planejadora, Ricardo entrou em seu escritório, uma expressão pensativa em seu rosto. "Beatriz, querida, você tem um momento?" ele perguntou. Beatriz assentiu, curiosa. "Claro, pai, o que foi?" Ricardo se sentou, parecendo um pouco nervoso. "Eu estive pensando sobre o futuro da empresa." Beatriz sentiu seu coração acelerar. Desde que assumira o papel de assistente executiva, ela vinha trabalhando incansavelmente para provar seu valor. "O que tem?" ela perguntou, tentando manter a voz calma. Ricardo sorriu, o orgulho evidente em seus olhos. "Você tem feito um trabalho incrível, Beatriz. Trouxe novas ideias, uma perspectiva fresca. E eu acho que está na hora de começarmos a pensar em sua sucessão." Beatriz sentiu o ar escapar de seus pulmões. "Sucessão? Pai, você não está pensando em se aposentar, está?" Ricardo riu suavemente. "Não imediatamente não, mas quero começar a preparar o terreno. Você é o futuro desta empresa, Beatriz, e quero garantir que esteja pronta para assumir quando chegar a hora." Lágrimas de emoção brilharam nos olhos de Beatriz. "Pai, eu não sei o que dizer. É uma honra enorme." Ricardo se levantou, contornando a mesa para abraçar sua filha. "Você merece, querida. Tem trabalhado duro e provado seu valor. Estou tão orgulhoso de você." Naquele momento, Mariana entrou no escritório, sorrindo ao ver o abraço emocionado entre pai e filha. "Interrompo algo?" e perguntou suavemente. Beatriz virou um sorriso radiante em seu rosto. "Mãe, papai acabou de me dizer que quer começar a me preparar para assumir a empresa no futuro." Mariana abraçou a filha, compartilhando sua alegria. "Oh, querida, isso é maravilhoso. Você merece isso." Enquanto a família celebrava esta nova fase, os preparativos para o casamento continuavam a todo vapor. O grande dia finalmente chegou, transformando os jardins da mansão Mendes em um cenário de conto de fadas. Beatriz, vestida em um elegante vestido de dama de honra, ajudava Mariana com os últimos detalhes de seu vestido de noiva. "Mãe", ela disse suavemente, "você está linda."
Mariana sorriu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Oh, Beatriz, às vezes eu me belisco para ter certeza de que não estou sonhando. Ter você e seu pai de volta em minha vida é mais do que eu jamais ousei esperar. Beatriz abraçou sua mãe com cuidado para não amassar o vestido. Vocês merecem toda essa felicidade, mãe, depois de tudo pelo que passaram. O som de música suave começou a tocar, sinalizando o início da cerimônia. Beatriz deu um último abraço em sua mãe antes de tomar seu lugar no corredor. Quando Mariana começou sua caminhada até o altar, onde Ricardo esperava com um sorriso radiante, não havia um olho seco entre os convidados. A história de amor deles, interrompida por tantos anos, finalmente chegava ao seu ápice. Beatriz observava, seu coração transbordando de alegria, enquanto seus pais trocavam votos e alianças. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, os jardins explodiram em aplausos e vivas. Durante a recepção, enquanto os convidados dançavam e celebravam, Beatriz encontrou um momento de quietude. Ela se afastou um pouco, observando a cena com um sorriso nos lábios. "Está tudo bem, querida?" A voz de Ricardo a surpreendeu. Beatriz se virou, sorrindo para seu pai. "Está tudo perfeito, pai. Só estou absorvendo tudo isso." Ricardo colocou um braço ao redor dos ombros de sua filha. "Sabe, há alguns anos, eu nunca teria imaginado que poderia ser tão feliz. Ter você e sua mãe de volta em minha vida é um milagre." Um milagre que começou com um colar em forma de lua. Beatriz brincou tocando o pingente que ainda usava. Ricardo riu suavemente. "Sim, aquele colar. Quem diria que um simples objeto poderia mudar nossas vidas de forma tão profunda?" Mariana se juntou a eles, radiante em seu vestido de noiva. "Do que vocês dois estão rindo?" "Apenas relembrando como tudo começou", Beatriz respondeu, abraçando sua mãe. Os três ficaram ali por um momento, abraçados, observando a festa que celebrava não apenas o casamento de Ricardo e Mariana, mas também a reunião de uma família que por tanto tempo esteve separada. À medida que a noite avançava, Beatriz não pôde deixar de pensar no futuro. Com a perspectiva de assumir a empresa um dia, ela sabia que tinha grandes desafios pela frente. Mas olhando para seus pais, vendo o amor e a felicidade em seus rostos, ela sabia que poderia enfrentar qualquer coisa. O destino havia lhes dado uma segunda chance, e eles a aproveitaram ao máximo. Agora, com o amor e o apoio de sua família, Beatriz estava pronta para escrever o próximo capítulo de sua história. Uma história de amor, perdão e novos começos. Quando a lua cheia surgiu no céu noturno, banhando os jardins com sua luz prateada, Beatriz fez um desejo silencioso. Que o amor que uniu sua família continuasse a brilhar tão forte quanto aquela lua, iluminando seus caminhos por muitos anos que ainda viriam. Os anos que se seguiram ao casamento de Ricardo e Mariana foram de crescimento, tanto para a família Mendes quanto para os negócios. Beatriz, agora com 30 anos, havia se tornado uma executiva respeitada, trazendo uma nova era de inovação e responsabilidade social para a empresa. Em uma manhã ensolarada de primavera, 5 anos após o casamento de seus pais, Beatriz estava em seu escritório na empresa, revisando alguns relatórios, quando recebeu uma ligação inesperada. "Senhorita Mendes", a voz de sua assistente soou pelo interfone. "Há um jovem aqui querendo falar com você. Ele diz que é sobre um projeto de caridade." Intrigada, Beatriz pediu que o visitante fosse encaminhado. Momentos depois, um homem alto, de olhos verdes intensos e sorriso cativante, entrou em seu escritório. "Senhorita Mendes", ele cumprimentou, estendendo a mão. "Sou Lucas Ferreira. Muito obrigado por me receber." Beatriz sentiu um leve tremor ao apertar a mão de Lucas, surpreendida pela intensidade de sua presença. "O prazer é meu, Sr. Ferreira. Em que posso ajudá-lo?" Lucas começou a explicar sobre um projeto de educação para crianças carentes que ele estava desenvolvendo. Sua paixão pelo assunto era contagiante e Beatriz se viu cada vez mais envolvida na conversa. Após quase uma hora de discussão animada, Beatriz tomou uma decisão. "Senhor Ferreira, seu projeto é exatamente o tipo de iniciativa que estamos procurando apoiar. Gostaria de marcar uma reunião com nossa equipe de responsabilidade social para discutirmos uma parceria?" O sorriso de Lucas iluminou todo o seu rosto.
Isso seria incrível, senhorita Mendes. Muito obrigado. Quando Lucas saiu do escritório, Beatriz se pegou sorrindo para si mesma. Havia algo nele, uma energia e um comprometimento que a intrigava. Nas semanas que se seguiram, Beatriz e Lucas trabalharam juntos no projeto de educação. Longas horas de planejamento e discussões apaixonadas os aproximaram, e logo ficou claro que havia mais do que apenas interesse profissional entre eles. Em um jantar de família na mansão Mendes, Beatriz finalmente reuniu coragem para contar a seus pais sobre Lucas. Mãe, pai, ela começou nervosa. Há alguém especial em minha vida. Seu nome é Lucas. E, bem, acho que estou apaixonada. Ricardo e Mariana trocaram um olhar conhecedor antes de sorrirem para sua filha. Oh, querida, Mariana disse, segurando a mão de Beatriz. Nós notamos a mudança em você nas últimas semanas. Seus olhos têm brilhado de uma maneira que nunca vimos antes. Ricardo assentiu, um sorriso caloroso em seu rosto. Estamos felizes por você, Beatriz. Que mal podemos esperar para conhecer esse Lucas? O alívio e a felicidade inundaram Beatriz. O apoio de seus pais significava o mundo para ela. Nos meses que se seguiram, Lucas se tornou uma presença constante na vida dos Mendes. Sua dedicação ao projeto de educação e seu amor genuíno por Beatriz o tornaram querido por toda a família. Em uma noite estrelada, exatamente 1 ano após seu primeiro encontro, Lucas levou Beatriz para um passeio nos jardins da mansão Mendes. Parando sob a mesma árvore onde Ricardo havia proposto a Mariana anos antes, Lucas se ajoelhou. Beatriz, ele começou, sua voz tremendo de emoção. Você trouxe luz e amor à minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Você me inspira todos os dias com sua força, sua compaixão e sua determinação. Você me faria a honra de se casar comigo? Com lágrimas de felicidade nos olhos, Beatriz respondeu com um sim emocionado. O casamento de Beatriz e Lucas foi uma celebração de amor e nova vida. A mansão Mendes mais uma vez se encheu de flores, música e risadas. Durante a cerimônia, Beatriz usava o colar em forma de lua que havia sido o catalisador de toda a sua jornada. Quando chegou a hora de trocar as alianças, ela surpreendeu a todos ao tirar o colar. Este colar, ela disse, sua voz embargada de emoção, representou o início de uma nova fase em minha vida. Ele me trouxe de volta a meus pais, me deu uma família. Agora, quero que ele represente o início de nossa vida juntos, Lucas. Com isso, ela colocou o colar no pescoço de Lucas, que o recebeu com lágrimas nos olhos. Ricardo e Mariana observavam a cena, de mãos dadas, seus corações transbordando de alegria ao ver sua filha tão feliz. Enquanto Beatriz e Lucas compartilhavam seu primeiro beijo como marido e mulher, Ricardo se inclinou para sussurrar no ouvido de Mariana. Quem diria que aquele colar que dei a você, há tantos anos atrás, nos traria até aqui? Mariana sorriu, lágrimas de felicidade em seus olhos. O amor sempre encontra um caminho, não é? E ali, sob o céu estrelado, com a lua brilhando intensamente acima deles, a família Mendes celebrava não apenas um novo casamento, mas o poder duradouro do amor, do perdão e da família. Beatriz olhou ao redor, seu coração transbordando de gratidão. Sua jornada havia sido longa e por vezes dolorosa, mas cada desafio, cada lágrima derramada havia levado a este momento perfeito. O futuro se abria diante deles, cheio de promessas e possibilidades. E Beatriz sabia que não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos, como uma família. Um legado de amor que continuaria a brilhar tão forte quanto a lua no céu, iluminando os caminhos das gerações por vir. Fim.